Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de setembro de 2013, é uma segunda-feira, e o nosso verbete é de número 2789, ele tem 5 páginas, 46 logias e 11 máximos. O tema de hoje é Consim Indígena, da especialidade Conviviologia, e ele foi redigido pela professora Marina Vinha, a neoverbetógrafa de hoje, né? A professora Marina Vinha é graduada em Educação Física e doutora em Educação Física na abordagem socioantropológica do movimento humano. É brasileira, natural de Mirassol, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 94 e tenepsista desde 2009. A consciência indígena é a personalidade humana ressomada em comunidade autóctone de país, região ou localidade estabelecida, oriunda de época anterior a algum processo colonizador, conservadora da identidade étnica, costumes e padrões culturais do povo ao qual pertence. O holopensene pessoal indígena. Os pensenes coletivos vinculados à consciencialidade. A influência da holopensenidade autóctone na construção do padrão autopensênico. A eliminação da pensenidade preconceituosa da inferioridade consciencial. Na fatologia, a consenso de pertencimento à etnia de origem. A reconhecida pelos membros da tribo por pertencer à mesma etnia. As populações indígenas vistas por parcela da SOCIM de maneira idealizada ou preconceituosa. Os troncos linguísticos sistematizadores das etnias, a cosmologia e a cosmogonia, orientando o modo de vida. O lugar diferenciado na SOCIM com jurisprudência para a posse de terra, educação e saúde. A escola ocidental com sistema fechado, não abrigando a escola diferenciada. A escola indígena fora do sistema brasileiro de ensino, anexa de escola rural ou sala de extensão de escolas urbanas. A conquista da cidadania brasileira pelas consciências indígenas em 88. Os indígenas da América Latina vivendo em condição de extrema pobreza. O acriticismo de determinadas vertentes de raciocínio associado ao juízo de valor depreciativo para com a população indígena. As vítimas de racismo ambiental e das frentes civilizatórias realizadas no Brasil. O reconhecimento internacional na conservação da biodiversidade. E na parafetologia, o entendimento do fluxo dos acontecimentos interrelacionando natureza e multidimensionalidade. A visão multidimensional fundamentando a resistência ao modo de vida capitalista. Os ritos indígenas aplicados em trabalhos com as bioenergias. A fitoectoplasmia nas curas. As consciências amparadoras com o paravisual de índio. A hipótese da existência de consciência intermissivista ressomada na condição de indígena. Agora, aqui na taxologia, nós temos, ela coloca 2 informações referentes às consciências indígenas, de abrangência nacional e planetária, seguidas dos respectivos números aproximados ou percentuais estimados. São, então, 2 itens, né? A população brasileira e a população mundial. Agora, na remissiologia, nós destacamos choque cultural, direito minoritário, idiosincrasia cultural, senso universalista e terra de todos. Na frase enfática, a consciência indígena vive a tensão entre Estado-nação e autogovernabilidade, cidadania e jurisprudência específica. Cabe ao intermissivista entender a diferença na igualdade consciencial. E na questionologia, qual nível de conhecimento tem você sobre o povo índio? Como avalia o contexto evolutivo da consciência indígena? E na webgrafia específica, nós temos 7 fontes webgráficas. Agora, aqui na mega-análise do João Paulo,
Temos os 20 itens: rito, etnia, tribo, população, aculturação, comunidade, territorialidade, interculturalidade, grupo pensenidade, tradicionalismo, ambientalismo, autoctonia, naturofilia, sociologia, antropologia, culturologia, conviviologia, intrafisicologia, civilizaciologia e grupo karmologia. Professora Marina, antes de entrarmos aqui nas perguntas, né, já temos várias perguntas de teletertulianos, eu queria que você falasse um pouco para a gente como surgiu a ideia desse verbete, você tem alguma vivência, suas experiências sobre o tema, porque se tratando de conscienciologia, de enciclopédia da conscienciologia especificamente, esse tema ele é muito pouco abordado ainda entre nós, tá certo? Então a gente considera de uma riqueza muito grande essa abordagem, essa inserção na enciclopédia. Então comenta para a gente aí como é que foi essa ideia. E o que levou, enfim, o que levou você a propor e escrever esse verbete? Ok. Boa tarde, Dulce. Boa tarde aos presentes, né? Aos teletertulianos. Fico muito agradecida por estar hoje aqui. A toda a equipe de verbetógrafos, eu fiz o curso, viu, gente? Eu fiz o curso dos 500 verbetógrafos, né? Fiz uma EAD, tive acompanhamento, acho que vale a pena, né? E eu quero agradecer, em particular, ao professor Eucádio, a Nilce, que está aqui, Marilene, ao Amparo de todo esse trabalho e toda a equipe que a gente tem trabalhado juntos há muitos anos. Bom, essa temática, ela está muito ligada ao meu trabalho já há mais de 20 anos. A minha formação é em educação física e com a Constituição Brasileira de 1988, as secretarias de Estado de Educação e todos os setores, né, tiveram que arrumar núcleos para entender o processo indígena, né? E eu participava da Secretaria de Estado de Educação e a minha chefia atribuiu essa tarefa a mim. Ninguém queria pegar, eu também refutei, reclamei, mas depois falaram, não, você é mais animada, você fica com eles, vai resolver. Isso eu comecei, então, em 1991, a partir daí eu aprofundei meus estudos, né, na minha área, sempre na formação de professores. Eu trabalho na formação de professores Guarani Caiová, do Mato Grosso do Sul, dos Caduel, os denominados índios cavaleiros, e também fiz um trabalho com os povos do Pantanal. Mato Grosso do Sul são 8 etnias. Então, o meu envolvimento é pelo canal da educação e formação de professores em ensino médio e ensino superior. A faculdade que eu estou vinculada criou um curso de licenciatura indígena e agora criou uma faculdade indígena, que vai ter mais 2 tipos de cursos, a licenciatura e a curso de sociodiversidade, biodiversidade, né, agroeconomia, coisas desse tipo. Então, esse é meu vínculo com a temática. E na Consim, são a existência mesmo, não é à toa, né? O meu trabalho com eles, o meu vínculo aí de outras múltiplas existências. Cada vez mais eu percebo isso. Então, bom, eu vim aqui me apresentar para discutir, né, essa questão que eu acho muito sensível e me fez amadurecer muito. Inclusive, o processo da escrita do verbete mexeu muito forte assim comigo, até me emociona um pouco, mas mexeu. Muito bom. Certamente você deve ter muitas experiências aí para compartilhar aqui conosco, aqui na abordagem do tema. Muito bom. A gente sabe que, embora o verbete não seja uma abordagem estritamente biográfica, né, a autovivência do escritor, do verbetógrafo, do pesquisador ajuda muito e de certo modo, a base de sustentação aí das ideias, né, considerando a questão da importância da autopesquisa e fundamentando a abordagem conscienciológica. Então, vamos em frente aqui, que já temos várias perguntas aqui, como eu coloquei. Então, a professora verbetógrafa Marina, ele quer saber na seção Pensenologia, na página 6.
Ele pergunta: como podemos reverter a holopensenidade predominante no mundo ocidental, que atribui inferioridade consciencial às culturas étnicas primitivas? Bom, todo o processo de reversão de um holopensene passa por esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Ao expor a questão, ao aprofundar, não só o indígena na Socin, né? Na Socin realmente ele é massacrado, é um povo muito oprimido, mas consciencialmente a oportunidade de discutir quem são essas consciências, né? Quer dizer, não que eu saiba quem eles são, mas assim, o que revela o modo de ser dele. Então, a reversão é nesse sentido, é se expor, procurar leituras de pesquisadores atuais que pesquisam e dão a voz e a palavra ao indígena, porque o colonizador, ele fez um relato, né, da chegada no Brasil do indígena, um relato a partir, inclusive nós discutimos o positivismo, né, ontem, a tertúlia. Então, essa ciência positivista, ela deu um enquadramento para o indígena que está demorando um pouco para a gente dissolver, né, essa holopensenidade aí com relação a esse tipo de consciência. Certo. Agora, na fatologia, na página 6 também, nas linhas 3 e 4, como surgiu a data de 19 de abril, comemorativa ao Dia do Índio, no Brasil, pela primeira vez em 44? Olha, isso eu até vou me desculpar, foi um ponto que eu pesquisei e eu até conversei com quem me orientou ontem. Falei: Nilce, você sabe que eu não sei o motivo? Eu sei a história das mulheres, eu fui uma militante também feminista, né, sempre ligada a um tipo de violência. E eu então peço desculpas, eu fiquei de procurar esse item e não fiz tem nada. isso. Depois você pesquisa e a gente Isso. até atualiza aqui os teletertulianos. Obrigada. Essas datas comemorativas têm sempre umas histórias curiosas, né? E às vezes bem desconhecidas, né? Às vezes é um detalhe, um pequeno fato. Agora, na quarta e quinta linha, de baixo para cima, da fatologia, na página 7. Ele pergunta por que ocorre o fato dos indígenas da América Latina viverem em pobreza, em condição de extrema pobreza. Um fato exato eu não posso te apresentar, mas na América Latina, todos nós sabemos, até o mapa mundi, né, ele é desenhado de forma que a América Latina fica sempre numa região inferior. Eu já fui em curso de geógrafos, né? Porque se o mundo está em movimento, por que a América Latina estabeleceu-se naquele lugar? Então, tem relações de poder assimétricas, né, que fizeram com que a América Latina ficasse esse país. Agora, o que ela tem de positivo? Ela tem muita resistência ao modo de ser, a valores grupais, né, a valores pouco afetados pelo capitalismo, no sentido de consumismo, de competição. Isso é um perfil positivo. Então, é nesse sentido que eles acabaram ficando, entre aspas, numa extrema pobreza. É uma questão, acho que, política, mesmo global, que parece que o jogo está virando. Hoje já tem organizações mundiais, né, que estão levantando... E se dentro nessa linha que você está falando, se considerar a própria história da colonização, né? Exato. De como isso vem ocorrendo aí através dos séculos, a questão do oprimido e do opressor, do colonizador e do colonizado, de como isso vem se configurando, sendo tratado, era previsível, né? É uma questão previsível de chegar nessa condição quase que generalizada aí entre os índios. Você pega esses países andinos, enfim... muita pobreza. E aí, até você aí que é especialista, né, mas você não precisa nem pesquisar muito, mas pela própria característica física, né, que você já identifica, né, determinadas populações, né, você já vê ali já estereotipado, infelizmente, mas é a cara da pobreza, né? Sim, o índice, né, o índice de mortalidade infantil é um indicador, né? Falta de atendimento, a parturiente, a gestação, as crianças, todos esses índices apontam mesmo, né,
uma condição de pobreza que vem de uma relação de poder, né, força bélica, força de interesses por terra, por água, por pedras preciosas, que fizeram com que essa situação aconteça, né? E a gente sabe que reverter os erros é bem mais difícil do que já começar mais ou menos arrumado, né? Depois fica mais difícil. Bom, na parafatologia, no último item, ele pergunta como surgiu a hipótese da existência de consciência intermissivista ressomada na condição de indígena. As pessoas que têm uma clarividência mais explícita têm mencionado a presença de amparadores com esse paravisual indígena, né? Não é o meu caso, eu não tenho essa clarividência assim explícita, mas esse perfil existe, o professor Valdo mesmo. Mas você está falando dos amparadores, né? Ele está perguntando, mais especificamente, a hipótese da existência de consciência intermissivista ressomada na condição de indígena. Porque os amparadores, isso é fato, né? Nos cursos de campo, tem muita clarividência. Todo mundo relata. Aliás, de índios de diversas etnias, né? De diversas origens. Já vi, eu particularmente não, mas citação de índios tipo pele vermelha, americanos e brasileiros, enfim. A pergunta é especificamente sobre a consciência intermissivista. Sim, eu entendo que possa estar ocorrendo infiltrações, né, de consciências que vêm especificamente para desenvolver um trabalho, né, para dar um outro... acho que uma outra direção na compreensão de mundo, de sair daquela visão apenas grupal. Então, eu entendo assim, que pode sim haver consciências ressomando nessa condição como... Mas o conceito do infiltrado cosmoético, infiltrado, né? Cosmoético. Acho que tem sido tão discutido e debatido aqui no tertuliário. Eu penso também que é uma hipótese bem pertinente. Também se pensar naquela condição, naquela hipótese colocada pelo professor Valdo, que eu particularmente acho muito inteligente, que é a questão da ressoma dos serenões num passado remoto, ainda na época dos Cro-Magnons, por exemplo, né? Dos serenões terem ressomado e terem ajudado a melhorar o nosso cérebro, né? O cérebro da raça humana em geral. Da raça não, dos habitantes, né? Do planeta Terra, há milênios atrás. Quer dizer, esse conceito da ressoma do infiltrado cosmoético, das diferenças evolutivas, não importa em quais grupos étnicos, eu acho isso bastante plausível, bastante com certeza, pertinente, né? Essa associação de ideias. Com certeza. Imagine o que pensa um serenão, né? Inclusive, tem pessoas que nem conseguem se aproximar do nível de assistencialidade, né? Sem preconceitos, eu acho. É um nível de envolvimento com a consciência mesmo. Então, independe se é indígena, cigano. Eu vi a colega outro dia a defesa dela, da etnia cigana, né? Então, assim, claro que essa hipótese, em breve, eu penso que ela vai ser mais confirmada, porque eu vejo muita possibilidade dessa intervenção mesmo, de uma consciência que tem uma compreensão maior do que é o mundo, o cosmos, né, a multidimensionalidade, em grupos sociais que estão crescendo. Como a gente, de certa maneira, tem que ter seres aí que estão colaborando com a nossa evolução. Em qualquer cultura, em qualquer nível econômico, né? Onde tem seres humanos, consciências, deve ter presença dessas consciências que colaboram e contribuem, né, para a melhoria. Perguntando a você, Vilma. Vilma não, Vinha. Marina, é que me veio a ideia seguinte: como foi para você se sentir escolhida para trabalhar com essas consciências? Eu digo consciências porque junto com eles tem todo o holopensene das consciências, né? Como é que você se vê dentro desse trabalho?
assistencial, esclarecedor. Pilar, olha, eu agradeço muito sua pergunta, porque foi inimaginável para mim trabalhar com esse segmento populacional. Imagina, eu sou do interior de São Paulo, vim parar nesse Mato Grosso na década de 70, tinha aversão por aqueles indígenas, os Guarani Kaiowá, o perfil deles, eles são coletores. Como a mata não oferece mais coleta de frutas, de alguma outra coisa, eles coletam, às vezes, em lixos, né? Restos de frutas, depósito que as pessoas colocam. Então, a população da minha cidade tinha uma aversão a esse pessoal, um preconceito total. Eu fui uma moça jovem, né, 18 anos, cheguei ali e fui crescendo na minha profissão. Quando a minha chefia me atribuiu essa tarefa, eu esperneei. E aí, mas o meu viés forte, Pilar, é a educação. Então, eu acredito assim, mesmo que eu não tenha muita lucidez do nível de assistência que eu faço para eles, você imagina, há 3 dias atrás, eu estava dando aula no ensino superior para os Guarani Kaiowá, é um grupo que tem a questão do suicídio muito forte, a questão da miséria, a questão da desnutrição, as crianças morrem, violência, entrada de drogas, uma série de coisas na aldeia deles, que mascara o ethos deles, que são povos maravilhosos. Meus alunos adoram conhecer, fiquei com eles em biblioteca, fazendo pesquisa, né? E eles são professores na aldeia. Eles são professores que vêm fazer o nível superior, né, na faculdade. Então, o meu vínculo começou assim, de bobeira, entre aspas, que não é isso, né? Foi uma imposição. E como eu aceito também desafios, eu entrei e hoje eu estou assim, plenamente envolvida na formação desses professores, fazendo com que eles vejam algo a mais, porque eu consigo dialogar com os ritos dele, com a mitologia que ele traz. E você percebe essa mudança neles, de significado da vida, Sim. em relação ao que eles trazem de tradição, que é muito forte. A tradição, Pilar, hoje os conceitos contemporâneos de tradição é de que ela é uma coisa móvel, ela não é congelada. O congelado, entre aspas, seria o folclore. O folclore, então, você vai vestir como uma daminha de 1500 para dançar uma música, para fazer alguma coisa, né? A tradição é um conceito contemporâneo da antropologia e está sempre na dinâmica dos acontecimentos. Então, tem o rezador deles, mas o rezador também está de calça jeans, hoje ele tem um chocalho na mão direita e uma cruz na mão esquerda, por exemplo. As buscas, né, as misturas. Então, as misturas assim, religiosas, né? A compreensão de mundo. Os meus alunos, por exemplo, quando nós demos, o professor de geografia deu o sistema solar, eles pararam, mandaram buscar um rezador e falou, olha, é o seguinte, nós vamos estudar esse sistema porque a gente precisa passar no vestibular, mas agora também a gente acredita nisso, né? O nosso mundo tem um buraco no meio, onde as pessoas que não são boas, que não são corretas, elas caem nesse buraco e descem para um outro departamento, né? Eu pesquiso a mudança do guerreiro. Eu trabalho com homens, o homem guerreiro, que hoje está praticando esporte, né? A pacificação do guerreiro pelo mundo lúdico, que é o meu trabalho da educação física. Então, eu vejo a transição deles, né? Eles são expulsos de alguns eventos, porque eles não aceitam normas, por exemplo, os cardiuel, às vezes, né, fazem uma atitude assim. Então, o que o esporte faz? O esporte traz coerções saudáveis. Eu não posso bater em você porque eu quero a bola, o juiz vai apitar, eu vou ser punida. Então, esse processo de interiorização está trazendo muitas mudanças. O último livro didático que eu fiz sobre jogos para os cardiólogos, eles tiraram todo o jogo de soco, que seria o boxe hoje, né? Que tem proteção no queixo, na boca, em tudo. Eles tinham um jogo de soco direto mesmo. Aí eu encontrei isso em 1770. Aí eu mandei o livro para eles lerem. Eles falaram, não, você tira isso a gente não quer, né? Não conta isso. Então, eu entendo isso como um processo na academia. Eu sou estudiosa de um sociólogo que se chama Norbert Elias, que fala de processos civilizatórios, né? Então, assim, você vai trazendo essas mudanças, não usa tanto como a gente, evolução, né? Mudança consciencial, mas com uma outra linguagem, esse processo ocorre. Muito bom, muito obrigada, Marina. Desculpe eu ter mudado o seu nome, porque eu fiquei envolvida aqui.
eu não tive clarividência, mas envolvida por um acampamento imenso aqui. Fico feliz. Sabe, disparou até meu coração, de várias consciências assim, e várias consciências com esclarecimento. Por isso me veio a pergunta de se é possível perceber essa mudança neles aqui. Com certeza. São cada vez melhores, são excelentes alunos, inteligentes, vivazes, assim. Os missionários, quando chegaram no período de colonização, registram isso, né? Nossa, se a gente toca música, eles querem aprender, eles têm uma sede por aprender, sabe? E isso dá um perfil diferente para eles. Quando eu entro numa sala de aula, né, dos nossos alunos aí normais, entre aspas, está errado isso que eu falei, de aluno não indígena, né, que tem conflitos, que tem já um sonzinho no ouvido, que você fala. Eu sinto diferenças na relação, Pilar, e eu agradeço muito você ter tido essa percepção e contado aqui para nós, né? Eu espero que esteja cheio aqui de amparo e de consciências, assim, para a gente dialogar. Você é uma infiltrada indireta, né? Como? Infiltrada indireta. Bom, uma olha... intensivista indireta, você não nasceu direto lá. Isso. Mas indiretamente... Me conduziram. Você mora em Dourados, Eu não é moro em isso? Dourados. E a universidade qual é? Universidade Federal da Grande Dourados. Ela já foi Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com a divisão do Estado. Muita gente até nem percebe que tem o Sul, né? Tem o Mato Grosso, que é a nossa raiz. Eu fico muito feliz com Cuiabá, que é a nossa capital. Depois Campo Grande, e eu trabalhava numa católica também. As católicas com o passado, né? Com os indígenas, ela é muito forte na questão indígena. Então, eu fiquei 10 anos numa católica. E fui, recentemente, eu estou com 4 anos nessa federal, porque ela abriu, e eu coordenei esse curso de ensino superior, fiquei muito feliz, sofri muito, cheguei a adoecer, assim, as forças são muito pesadas, né, mas eles estão cada vez melhores. Obrigada. Marina, a gente acho que tem uma coisa em comum, porque em 2000, antes de vir morar em Foz do Iguaçu, o meu último trabalho de extensão pela UF, né, foi exatamente fazer um trabalho com os Guarani Kaiowá. Aí a gente foi para lá, nós passamos os 5 dias dentro da aldeia, a gente ficou, foi em Amambai. A gente ficou dentro da aldeia Guarani, né, e os Kaiowá iam para lá, e a gente foi trabalhar sistema de numeração. E eu fui com uma amiga minha que trabalhava a alfabetização. E, na época, a gente foi convidada pela UPAM, porque eles estavam apresentando um problema, quer dizer, um problema de relacionamento com a escola comum, que era a secretária estava com o seguinte problema, que quando eles chegavam na escola, cada ano que eles chegavam na escola, eles apresentavam um nome diferente. E aí eles não conseguiam acompanhar a ficha escolar deles. Além disso, o sistema de numeração deles é diferente do sistema de numeração decimal, né? E na escola eles tinham que aprender o sistema de numeração decimal. Enfim, a gente foi lá. Agora, o que você falou, eu confirmei isso na prática também. São pessoas inteligentíssimas, têm assim, um interesse em aprender assim, muito vivo, muito avivado. Eles têm aquela característica, né, de pobreza, porque a gente foi visitar lá a oca do artesão. Qual era o problema dele? Ele estava com bastante dificuldade, porque na divisão de terras lá, a nascente do rio, onde dava subsídio para ele fazer os artefatos dele, ficaram lá na cabeça do rio, que ficou para um proprietário daqueles lá, que não deixava os índios lá. Então, ele ficou sem matéria-prima para trabalhar. Outra coisa, eles andavam de bicicleta, andavam com roupas assim, bem comuns, iguais, né? Andavam de bota, eles tinham rádio. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi, por exemplo, nos jogos.
o jogo de vôlei, por exemplo, na hora do intervalo. Normalmente, aqui na nossa sociedade, a gente elimina, né, as crianças no jogo de adulto. Eles não eliminavam. Então, a bola vinha para cima de uma criança, eles deixavam a criança experimentar pegar aquela bola, independente de saber se a criança ia conseguir pegar ou não. Não importava o ganhar, o que importava era o jogo, a socialização ali do jogo. A mesma coisa na escola. A gente foi lá, porque eles iam fazer uma escola deles, lá, indígena, para poder resgatar a cultura da linguagem deles, o sistema deles, né? Só que, quando a gente chegou lá, não eram só os professores que foram assistir a aula com a gente. Eu tenho fotos, assim, as crianças todas foram, o staff deles maior, né? Todos eles foram. E, assim, todos participavam nas dinâmicas, não eram só os candidatos a professores que trabalhavam, que participavam das dinâmicas. Os que seriam alunos daqueles professores também trabalhavam. É, assim, uma dinâmica completa, uma socialização completamente diferente da nossa, né? E aí, enfim, a gente participou de uma série das festas, os segredos que eles têm, porque, assim, eles foram fazer uma festa, né, de despedida, aquela festa religiosa, e foram fazer a xixa de milho. Aí a gente, na hora do intervalo, a gente foi lá, ajudou a socar o milho, aquela coisa toda. E aí uma amiga minha estava filmando e pediu para esperar que eles acabar de fazer a bebida quando a gente voltasse à tarde. E a Índia, né, falou que sim, combinou com a gente e tal. Quando a gente chegou à tarde, cadê? Ele já estava tudo pronto. E ela sorrindo assim, não atendeu o pedido e nem fez o que ela tinha combinado. E aí o pessoal da UPAM contou para a gente que eles tinham um segredo, que você deve saber também, que é de mascar o milho, né? Escolhe uma adolescente com um dente bom, masca o milho e joga depois ali para fermentar aquele. E aí, assim, mas eles têm os segredos deles, então, eles ainda mantêm. Mas, assim, é muito interessante você ver, né? Então, assim, o que eu penso a respeito, é isso que eu queria saber de você também. Você falou em tradicionalismo. Então, essa coisa que a gente diz, né, da superioridade, da inferioridade, em relação à inteligência, eu não vi diferença. Eu não vi. Agora, em relação à tradição, realmente, eu acho que a tradição arrasta eles para uma estagnação um pouco maior, que é aonde você pode imaginar a origem dessa questão aí, sabe, da diferença social aí. Porque, fora isso, assim, a inteligência deles são inteligentíssimos, e não tem diferença de... Eu estou falando de inteligência de raciocínio mesmo, né? Entendeu? E outra coisa da politização também. Eu me lembro que tinha um rapaz lá que era vereador da cidade lá. Então, era assim, no meio da aula, na hora que tinha ele falando lá pela rádio, parava-se a aula, não importava se a gente tinha ido do Rio para lá, se era professor da universidade indo para lá, não importava. Eles paravam tudo e ficavam todos ouvindo o que o vereador deles lá estava falando. Então, eles participavam aquilo tudo lá. E a informação que a gente teve é que esse vereador, quando recebia dinheiro, distribuía com a comunidade. Entendeu? Então, assim, é uma outra realidade. É uma outra realidade. E, assim, para mim, foi um marco na minha vida esse trabalho que eu fiz lá. Nossa, fiquei contente de saber dessa tua participação também. Quem sabe você é uma infiltrada, né? Então, essa organização social diferenciada ela, na verdade, o eixo da maioria dos conflitos. O lugar da criança, eu começo hoje
estão puxando estudos sobre a antropologia da criança, não pela psicologia, que já tem muito de desenvolvimento infantil, estudos nesse sentido. A antropologia da criança e a criança indígena, ela está entrando como sujeito da história. Quando você falou que ele espera receber a bola, Lévi-Strauss também, no livro, ele relata, né, que ele gostou muito de um jarro bonito dos índios Cadiel, quis comprar, e aí a mãe falou, não, mas esse jarro é dela, uma criança de 4 anos. Aí ele foi conversar com a mãe, ele falou, não, conversa com ela. E aí ele negociou, ele ofereceu, na época ele tinha um dinheiro, a criança falou, não. Aí ele ofereceu várias coisas, ele ficou umas 2 horas negociando, porque ela é uma pessoa, ele é um sujeito. Há muitos indígenas também que falam, que não chamam tanto a atenção da criança, como numa escola às vezes comum, porque a criança é uma consciência velha, eles falam, todo mundo é uma consciência velha, que aí vem a diferença, que é a dificuldade do capitalismo, que é a presença do que eu chamo a espiritualidade, de certa maneira, né? A multidimensionalidade, ela é constante. Entre os Cadiel, por exemplo, os mortos estão junto com os vivos, toda hora, né? Então, se eu chegava lá, às vezes a pessoa tinha cortado o cabelo, falava, esse cabelo ficou bonito. Maria. Então, não é Maria, a pessoa trocou o nome, chama Rosa, porque o morto está ali, é parente dela, então aí ele não vai embora. Porque ele vai ficar andando a cavalo na aldeia, o cemitério vai a sombrinha, vai a cuia de bebida, antigamente ia o cavalo, eles matavam também. O cemitério é muito bonito, porque vão as coisas da pessoa, porque a pessoa continua ali. Só que ela pode, às vezes, perturbar. Então, troca o nome, porque não sabe, por exemplo, que é minha parente, para ela não me achar. Né? Então, a etnia Guarani tem muita presença disso, ela atribui... Então, sobre a etnomatemática, o que você está dizendo são os estudos também contemporâneos de etnomatemática, etnohistória, porque essa lógica é diferenciada mesmo. As tensões entre a educação indígena e a educação escolar indígena. A educação indígena é a educação que vem da cultura. E a educação escolar indígena é quando você entra num sistema, porque a escola é uma invenção nossa, né? É um prédio com pessoas habilitadas, com avaliação, com planejamento, com lugar para sentar, hora para falar e tal. Então, essa estrutura escolar é essa estrutura de tensão, que em algum momento aqui eu trago, que é o sistema brasileiro, a partir da Constituição, começa a pensar isso, e eles conseguiram uma coisa incrível, que é a mudança do sistema brasileiro de educação para os etnoterritórios educacionais, né? Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul, eu ia pertencer ao Paraná, porque pelo mapa de etnoterritório não é o território geográfico. Então, não importa se você está no Paraná ou Mato Grosso do Sul. A coordenação dos indígenas Guarani, mas a população de Mato Grosso do Sul ela é tão grande de Guarani que ela recebeu um etnoterritório específico. Está começando ainda, é um processo embrionário, mas está indo para justamente pontuar essas diferenças, né? Marina, parabéns pelo verbete. Eu tinha feito uma série de questões aqui, mas conforme você foi fazendo a exposição, eu fiquei pensando na consciência que ressoma numa comunidade indígena. E você está trabalhando com a questão da reeducação, né, dessas consciências. Eu queria saber se você tem uma estimativa assim, de percentual de índios, de consciências que se dedicam, que se permitem serem reeducadas. E depois, assim, qual a comunidade que está mais afeita à reeducação? Marta, querida Marta, aí, que faz parte do meu histórico também de crescimento, né, na Conscienciologia. O que está acontecendo no Brasil, né? O censo demográfico do IBGE de 1910 registrou 375 povos, né, etnias, e 280, mais ou menos 280 línguas, né? 305 etnias e 274 línguas. A nossa escola sempre nos ensinou que só tinha língua portuguesa, e a gente estuda inglês e francês para o vestibular e espanhol. Mas agora, neste exato momento, tem consciências neste território brasileiro, falando em 274 línguas. Diziam que eram mais de 1000 antes da colonização, né?
Então, que eu vejo? No MEC, né, no Ministério de Educação, você já tem indígenas doutores. Você tem o Gerson Baniwa, que eu tenho 2 livros que são referências minhas. Você tem na USP, nós já temos, a nossa equipe está sendo substituída, né, na Faculdade Indígena, já estamos com um doutor pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, 2 mestres, o Etnoterritório Educacional, uma equipe de professores. Olha, tem muito indígena no Brasil, eu não sei a dimensão, mas eu tenho ido nos encontros nacionais para a elaboração de políticas públicas, né, para a educação indígena. É uma massa humana de pessoas interessadas, e os infiltrados aí, que não são indígenas, né, principalmente estudiosos de várias universidades. Então, a mobilização está grande. Eu acho que os amparadores aí e os evoluciólogos estão mexendo mesmo. Viu? Com certeza. Muitos banhos de energia aqui durante a tertúlia. Oh. Agora, a verbetógrafa. Na página 6, na 6ª linha, a influência do holopensene ambiental na construção do padrão autopensênico. Você poderia explanar? Na pensenologia? Página 6, pensenologia, 6ª linha. A influência do holopensene ambiental na construção do padrão autopensênico. Você poderia explanar? Sim. O que é ser índio, né, de certa maneira? Ser índio é uma associação vital, né, vital, assim, das entranhas mesmo, da consciência, com a natureza. Então, essa influência do holopensene ambiental na construção do padrão autopensênico dele é essa convivialidade com a água, com a mata, com os bichos, né? E com os espíritos, que todo mundo ali tem. Eu vou falar espíritos na linguagem popular, né? Com toda essa presença. Então, essa forma de pensar, esse contexto ambiental, desestruturou eles, porque agora a Terra tem dono, o planeta Terra está todo demarcado por limites, né? A mata foi destruída em nome do poder econômico, nós estamos aí batalhando por isso, e então essa influência, ela é vital mesmo, né? Do ambiente, em todos os sentidos, para dos mortos deles também, né? Dos dessomados ali, porque a briga da luta pela terra, por que ele chamou o arqueólogo? Porque o arqueólogo vai cavucar e vai ver os ossos dos antepassados, quer dizer, aquele antepassado, está todo mundo junto ali, está todo mundo vivo junto com essa natureza, e isso deu uma desestruturação nele, e ao mesmo tempo é o eixo que estrutura a pensenidade deles, né? Agora, também na página 6, na fatologia, 1ª linha. A consim reconhecida pelos membros da tribo por pertencer à mesma etnia. Você poderia ampliar? Sim, em torno de 3 características para você se reconhecer indígena, a pessoa se reconhecer indígena. Uma é ela ter nascido naquela etnia. Então, eu nasci aqui, eu sou indígena. Sou Guarani, eu sou Terena, sou Aticum, sou Caduel. O segundo é, essa etnia, reconhecer que eu sou indígena, mesmo que eu não seja pelo fenótipo, pelo genótipo, mas pelo envolvimento, por casamento, por alguma coisa. Não, você é dos nossos. E outra é a pessoa se sentir indígena, né? Eu conheço pessoas que falam assim, olha, eu me sinto isso daí, eu tenho, né, o meu construto interior é isso daí. Então, essa frase, a consim reconhecida pelos membros, né, daquela tribo, por pertencer à mesma etnia. Então, eles se reconhecem, como nós. Alguém conversava aqui com a Nilce, que falou, se eu estiver na África e vejo, nós estivemos na Europa agora nessa viagem, né, nos castelos e tudo, e a gente viu, nossa, olha um brasileiro ali, né, quer dizer, a gente sabe que é, né, quem é. Qual é a tribo, né? Qual é a tribo, né? Continuamos em tribo. Você quer perguntar? Marina, oi, à tua esquerda aqui. Eu tenho 2 perguntas. Ali na página 8, na perfilologia, na masculinologia, você colocou uma série ali de alguns índios, né, que foram deputado federal, etc. Você não colocou aqui os irmãos Vilas Boas,
o que você acha do trabalho deles e o que você acha que vale a pena colocar? Então, os irmãos Vilas Boas, eles se encaixariam nessa característica de o índio dizer que ele é um indígena, entendeu? Dele ser reconhecido pelo índio, porque ele não é índio. Ele se casou, teve envolvimento, né? Olha, o trabalho deles é profundamente reconhecido. Foi num período que ainda se fazia, né, excursões e pesquisas mesmo em locos, é muito reconhecido, é muito valorizado. Eu não citei mesmo porque aqui as personagens são indígenas mesmo, com nome, sobrenome, aquela coisa de nascimento, sabe? Mas está aí, fica o seu registro do valioso trabalho desses irmãos, sabe? Legal. Eu tenho uma outra pergunta sobre a miscigenação, né, dos índios. Ao longo da história do Brasil, no período colonial, então teve toda aquela miscigenação portugueses, negros e índios, né, que geraram uma série de grupos, né, cafusos, mamelucos, etc., né? Só que, mais recentemente, aqui na história do Brasil, especialmente nos 3 estados do sul do Brasil, tem uma miscigenação de índios com poloneses, alemães, italianos, até de forma que eu que trabalho na área da saúde, às vezes atendo assim, pessoas que são indígenas com sobrenome polonês, né, ou sobrenome alemão. É muito curioso isso. O que você acha dessa neomiscigenação? Se isso tem algum papel grupocármico? Como que você vê isso? Eu vejo de forma positiva, tanto para a SOCIM como para a consciência. Hoje, há estudos que apontam que o DNA nosso, né, de brasileiro de forma geral, parece que mais de 60%, eu pontuei isso no verbete, todos nós temos esse DNA, e fico feliz que hoje, se um índio paquera uma não indígena, sabe, seja de qualquer etnia, pega o celular, olha, me liga, né, eu simpatizei com você, eu acho muito bonito, do que as histórias que alunos meus e pessoas contam assim, olha, minha avó foi pegar laço. Gente, pegar laço hoje, desculpa, mas é um abuso sexual, né? E até a Pocahontas, que está citada aqui, nós fomos ver o histórico dela, foi uma moça de 17 anos, inclusive no documento fala assim, foi capturada. Olha que palavra, uma pesada, né? Capturar um ser humano, né? Então, foi capturada, ficou prisioneiro um ano, aí este senhor, de família muito economicamente abastada, né? Família Rolfe, vai, acho que se encantar com ela, casar, e aí vai ter uma série de linhagens aí que depois ocupam posições de poder, né? Mas eu entendo que consciencialmente, e na SOCIM, é muito simpático se hoje você encontra, né? Ainda mais procurando um posto de saúde, com direito a tratamento. Acho que os revolucionólogos são mais positividade hoje. Obrigado. Eu gostaria de dar para o público presente, né, e os ouvintes sobre o dia 19 de abril. A gente recebeu também uma informação. Então, por favor. Mas fala você primeiro. A gente Olha, o 19 de abril, diferente de outros pontos que estão ligados assim, né, por exemplo, as mulheres, que é ligado à dor, né, aquelas mulheres que foram queimadas vivas pelo patrão, etc. Os indígenas, olha, essa data porque foi realizado no ano de 1940, no México, o primeiro congresso indigenista interamericano. Então, você vê, foi por um evento intelectual, né? Agora, professora Marina, porque tem a gente recebeu um e-mail de um teletertuliano que nos enviou a história do Dia do Índio. Opa! Então, complementando, é isso mesmo que ele coloca aqui, mas vamos prestigiar aqui, pode ser? Com certeza. A participação aqui. Então, ele está falando justamente que essa data foi criada em 43 pelo presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei número 5.540. E foi escolhido justamente no dia 19 de abril, conforme você colocou, porque nesse ano foi em 1940... No ano de 1940, foi realizado no México o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, e além de contar com a participação de diversas autoridades governamentais dos países da América, vários líderes indígenas desse continente foram convidados para comparecer nas reuniões e decisões. Porém, os índios não compareceram nos primeiros dias do evento,
pois eles tinham receios, estavam preocupados e temerosos. Esse comportamento era compreensível, pois há séculos eles estavam sendo perseguidos, agredidos e dizimados pelos homens brancos, como você já colocou e como todos sabem. No entanto, após algumas reuniões e reflexões, diversos líderes indígenas resolveram participar, após entenderem a importância daquele momento histórico. Essa participação ocorreu no dia 19 de abril, que depois foi escolhido no continente americano como Dia do Índio, tá certo? Ele continua aqui discorrendo e tal, que ocorrem vários eventos dedicados à valorização da cultura indígena nas escolas. Os alunos costumam fazer pesquisas sobre a cultura e tudo. E ele encerra: devemos também lembrar que os índios já habitavam nosso país quando os portugueses aqui chegaram em 1500, certamente. Desde essa data, o que vimos foi o desrespeito e a diminuição das populações indígenas. Esse processo ainda ocorre, pois com a mineração e a exploração dos recursos naturais, muitos povos indígenas estão perdendo suas terras. Eu vou ler aqui o nome do teletertuliano, ele assinou o e-mail, é o Alain Viana do Nascimento, de Resende, Rio de Janeiro. Nós agradecemos, né, professora Marina, nós agradecemos, foi ótima a sua colaboração aí. E será que é Alain? Deve ser Alain, não é? Está escrito, é com M no final. Geralmente Alain é com N, mas enfim. Alain ou Alain, nós agradecemos. E fica aí as informações. Se alguém quiser ver aqui, ler com mais calma. Ele também tinha escrito, ele escreveu um parágrafo aqui que eu não li, que nas escolas os alunos costumam fazer pesquisas, né? Deve também ser um dia de reflexão sobre a importância da preservação dos povos indígenas, da manutenção de suas terras e respeito às suas manifestações culturais. Todo mundo concorda, né? Muito bom. O que você acha? Por falar nisso, sim. Eu complemento dizendo assim que os indígenas no início tiveram muita resistência a esse dia, porque precisa ter um dia do índio. Saiu até uma música, né? Todo dia era dia de índio, né? Isso, é dia de índio. Então, depois as organizações começaram a mexer e os estudos acadêmicos começaram assim a trabalhar em cima disso, porque com isso veio uma mudança o quê? No livro didático. Todo mundo que estudou lembra de uma foto que são dois índios seminus com dois coqueiros atrás, né? E aquele mar batendo. E aí tinha oca, tacape, era o que a gente aprendia na cartilha. Então, hoje, estudos de mestrado estão levantando essa questão, né? O lugar do índio, o histórico, como reconhecimento de manifestações, de posicionamentos sociais. E também a escola pública e a particular ficou muito tempo com aquela brincadeira de fazer dois risquinhos no rosto, vermelhinho, né? E aquela franjinha do índio americano com uma peninha de lago, que não é um protótipo, assim, né? Um estereótipo, isso. E agora essas coisas estão acabando mais, eles estão levando a cerâmica como uma produção de tecnologia, né? Cerâmica dos Terena, do Mato Grosso do Sul, você pode até cozinhar por água. A cerâmica dos Caduel, desde o barro, da tinta, é uma tecnologia, né? É muito bonito, né? E de outras etnias também. Eu falo mais do Mato Grosso do Sul, mas ficou bom, eu devo dizer que eu nasci no Amazonas, então eu tenho lá as minhas tribos também. Amazonas é a maior população, e Mato Grosso do Sul é a segunda maior população brasileira e indígena. São os dois estados que mais... Bom, a verbetógrafa, na fatologia, na página 6, primeira linha, a consim reconhecida pelos membros da tribo por pertencer à mesma etnia. Você já comentou sobre isso. Eu acho que tem duas perguntas, né? Acho que se você quiser colocar mais alguma coisa, você quer complementar? Eu reforço a primeira ali, a consim como senso de pertencimento à etnia de origem, né? É um sentimento, um senso de que a pessoa é aquilo, é daquele grupo, e a consim reconhecida pelo outro, né? Pelo próprio grupo, como sendo pertencente. Ela pode até estranhar de início, mas aquele grupo pode reconhecê-los, que o que pode ter acontecido com os irmãos Vilas Boas, né? Os indígenas falam, você é um dos nossos, né? Você é nós, por exemplo. Né? Você tem esse nós dentro de você, no sentido de se colocar diante do mundo, de entender os nossos conflitos. Então, é essa a ideia.
Muito bem. Agora, cara verbetógrafa. Na fatologia, segunda linha. As populações indígenas vistas por parcela da SOCIM de maneira idealizada ou preconceituosa. Você poderia explicar e exemplificar Sim. essa maneira idealizada ou preconceituosa? Isso. A maneira idealizada é a visão de um índio ingênuo, de um índio assim maravilhoso, né? Que não tem conflitos, que não briga, que não causa morte, né? Puro, né? Então essa visão ela é idealizada. Por quê? Porque eles são seres humanos, são homo sapiens, têm ciúmes da mulher, briga, né? Lutam, fazem guerras, também eram guerreiros, né? E a visão ao contrário, essa visão preconceituosa, é aquela do preguiçoso, né? De que não gosta de trabalhar. E como exemplo disso, o meu estado agora está sendo o must aí em produção de cana. E quem estava cortando cana antes da tecnologia chegar, porque agora tem maquinários muito especializados, eram seres humanos. Quem eram esses seres humanos? A maioria os indígenas, né? Com trabalho que os estudos estão mostrando, que 4, 5 anos daquele movimento repetitivo, né? É um homem acabado fisicamente, né? Um homem que vai se mutilar. E eles cortam, se não me engano, toneladas. É uma coisa assim de se admirar. Então, não é a preguiça, é porque a vida conectada com a natureza tem um tempo que você pode repousar. Por exemplo, depois do almoço, todos nós, às vezes, ficamos com a pressão mais baixa, né? Há tempo, não se explora a natureza com máquinas e com venenos, né? Com produtos assim. Não se quer que dê soja, milho, tal. Colhe-se o milho aqui, muda-se. É a roça de Coivara, que os Guarani chamam, né? Então, você explora a terra, aí ela cresce de novo, cria uma camada, ela se recupera sempre, diferente da exploração. Então, isso trouxe, não, ele é preguiçoso, né? E a questão do tempo, para eu estudar jogo e esporte, eu fui estudar o tempo. Porque hoje o esporte, por exemplo, é uma partida de 20 minutos e não adianta, está faltando 1 segundo, tem relógios, olha lá, que marcam 1 segundo. Os trens na Alemanha estão marcando hora, minutos, segundos, né? São 3 ponteiros praticamente, o estudo do tempo. O tempo nos indígenas, ele é diferenciado. Então, tem todo esse contexto que foi criando no nosso imaginário. Tanto um índio maravilhoso, sem conflitos e tensões humanas, e tanto um índio também depreciativo na sua totalidade, né? Agora, professora Marina, na fatologia, na página 6 também, na 8ª linha, a etnogênese enquanto processo social. Você poderia explicar? Etnogênese é um termo assim recente que está sendo usado na antropologia. É um termo que se contrapõe a outro termo que é o etnocídio. A etnogênese, enquanto processo social, é a recuperação que tem acontecido, agora que o país tem uma Constituição, uma jurisprudência a favor desses povos, né, de recuperação das unidades sociais étnicas. Então, são grupos que, no verbete vocês vão encontrar, grupos que chamavam ressurgidos, grupos emergentes, grupos assim que se aproximaram muito, principalmente na região marítima, onde chegou os colonizadores direto, né? Matava-se muito, porque falava a língua, porque tinha costumes. Então, o que as pessoas fizeram para sobreviver? Elas se calaram, né? Então, eu falo essa língua, mas eu não conto, vou falar português para eu me relacionar com você e sobreviver. E isso o tempo passou. Agora que a Constituição está favorável, a Constituição brasileira tirou a palavra integrar. Agora tem a palavra direito à alteridade, que é o direito à diferença, né? Que é a diversidade, que faz de nós um país rico, não só em sociodiversidade, né? Aliás, não só em biodiversidade, mas em sociodiversidade. Então, a etnogênese, enquanto processo social, vai ser isso, a recuperação de grupos que estavam afastados e que agora procura o governo federal ali, as instituições falam, olha, me registra porque eu sou dessa etnia. E fala, nossa, nós nunca ouvimos falar isso. Não, mas meu povo existiu, está aqui os ossos dos meus antepassados, né? A nossa cultura, e vai retomando
retomando valores e a história, né, do processo daquele povo. Certo. Você quer perguntar? Marina, aqui na página 7, na parafatologia, eu gostaria que falasse um pouco sobre a 6ª linha, parafatologia. A fitoectoplasmia nas curas. Então, o trabalho com ervas, né, o fitoterápico, ele não é feito, às vezes, simplesmente. Às vezes você quer um chá de erva doce, hoje você vai na farmácia, tem no saquinho, inclusive a indústria que colheu, que plantou aquilo, né? Mas, nos valores lá do rezador, ele vai ter uma hora certa para colher aquela erva, ele vai ter o espírito daquela erva, o ser, né, que protege aquela erva, que vai trazer a cura para você. Então, essa é a fitoectoplasmia nas curas, né? Então, vai também, ainda usa muletas, né? Talvez o fumo, o cachimbo, para fazer uma reza, para fazer uma cura mais profunda. É nesse sentido, tanto das plantas quanto de seres animais, né? De seres inanimados, assim, que vão ser veículos para essa cura, né? Marina, E nessa questão da pesquisa, não sei se alguém tentou descobrir, porque os índios não revelam o segredo, eles têm muitos segredos na área da medicina. E, por exemplo, como as mulheres conseguem controlar a questão dos filhos. Eles têm ervas que eles usam. Eu tive uma colega, quando nós estávamos fazendo pesquisa sobre ervas medicinais, ela entrou numa tribo de índios para tentar ver se descobrisse. Eles não revelam. E o motivo por que não revelam é que eles dizem, os brancos sábios, eles nos retiram todas as ervas da mata, nós vamos ficar sem, se eles descobrirem a receita. Então, esse é o motivo porque eu acho que eles realmente se retraem e não revelam, né? É interessante. Marina, é um prazer ter você aqui, hein? Para a gente dialogar. Olha, você vê, eles não revelam, mas a biopirataria vai bem obrigada, né? São recentes as atitudes, né, políticas do país cerceando pesquisadores que, um dos diferenciais que eu li desses pesquisadores, por que eles conseguem captar esse segredo e a gente, de repente, não consegue? Eu vi um indígena falando, porque ele chega com respeito ao velho idoso. Você vê um índio sem dente, naquela condição aparente de pobreza, que às vezes é porque não tem consumismo, não tem uma jaqueta de couro aqui bonitinha, né? E você fala, bom, um índio pobre, um velho, não sabe nada. E a outra pessoa se aproxima, assiste um ritual, valoriza, pede para ir junto coletar aquela erva. Eu mesmo, de educação física, nós fizemos trilhas, né, numa mata que tem lá, com o rezador na frente, uma trilha, que eu entrei com a caminhada, mas o rezador ia mostrando, essa erva é para dor de estômago, essa erva é para isso. Então, muitos segredos eles estão mantendo, sim. O controle de natalidade, né, a pílula, que é anterior à nossa, realmente é bem fechado. Eu tenho alunas que já estavam maduras, estão na faculdade agora, falaram, professora, meus filhos já tinham 12, 8 anos, aí minha mãe morreu, não deu tempo de contar para a gente, e eu engravidei, agora assim, eu estou muito de idade, mas eu estou grávida, sabe? E eu não ficava grávida, eu já tinha bastante tempo que minha mãe fazia o chá para nós, lá, o fitoterápico. Ela falou, e eu não sei agora, então eu fiquei grávida. Então, existe, sim, um controle, tanto que nós que trabalhamos com educação em universidade, nós falamos que tem um limite para a gente levar para a escola dos saberes deles. Nós não levamos tudo. Levamos aquilo que ele autoriza, né? A dança que ele autoriza, uma dança que faz conexão com os espíritos, deles a gente não leva. A gente leva uma dança que é possível brincar, ser mais divertida. Então, tem sim. Eu tenho uma amiga na universidade, estudiosa de química, que esteve na Alemanha fazendo a pós dela, e chegou lá, os professores levaram no laboratório, e quando viu, o laboratório estava todo catalogado, Amazônia, né?
Plantas da Amazônia, ela foi vendo um monte de ervas que ela conhecia daqui, todas catalogadas, muito bem estudadas. Ela foi estudar na Alemanha. Então, esse cuidado, e é um chamado para nós também, né? Para a gente valorizar a pessoa na condição que ela se apresenta. Eu acho que isso é um eixo da assistencialidade. Claro. Né? Não assistir só quem é bonitinho, quem é isso. Eu lembro que o professor Valdo falava há muito tempo, olha, abre os teus olhos e olha para todo mundo, porque você vai ter que fazer assistência para quem precisa, não para quem... Eu acho que o idoso indígena está um pouco desgastado às vezes, né? Mas é isso, daí. Obrigada. Marina, por favor, aqui na fatologia, na página 6, na 7ª linha, de cima para baixo. O grupo social capaz de estabelecer descontinuidade onde antes existia a homogeneidade. O que você quer trazer aí para a gente com essa ideia? Então, quando a Terra, hoje chamada Brasil, né, ela era muito rica em diversidade étnica. Com a chegada do colonizador, ele vai trazer uma língua única. Né? Quem não falasse português morria. As nossas escolas é o português. Nós temos lá alunos indígenas. E quando eu coordenei o Estado também, na educação indígena, né? Reprovava 4 anos, 6 anos, porque não sabe o que a professora está falando. Né? Então, isso é uma homogeneidade linguística, uma homogeneidade do modo de ser. Então, vieram os jesuítas, então a reza tinha que ser aquela, com uma cruz, né, para você rezar, não podia rezar de outro jeito, para Inhanderu, pois os Guarani é Inhanderu, que eles cultuam. Então, eles trouxeram, o que o indígena trouxe? Ele trouxe está na 7ª linha, né? Deixa eu ver aqui. Ele trouxe a descontinuidade, isso, onde antes existia a homogeneidade. E isso foi coroado agora com a Constituição de 88, quando nós, professores, somos obrigados a nos especializar para poder trabalhar com esse segmento populacional, porque o português não é a língua, os meus alunos Guarani não falam os artigos, né? Não tem artigo na língua deles. Não vai para o plural, a gente vê a mídia falando os Guaranis, né? Ninguém sabe se o S é plural na língua dele, é plural na nossa língua, né? Então, são esses cuidados, é nesse sentido. Eles deram uma balançada. E onde tem a diferença e a homogeneidade, a gente cresce. A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha está dizendo, né? Um país sem heterogeneidade, sem as diferenças, é um país morto. E para nós evoluirmos, nós precisamos do outro, né? Na diferença dele. Acho que é nesse sentido. Tá, ok, agora, muito obrigada. Hein? A verbetógrafa, na fatologia, página 6, antepenúltima linha. Os sistemas étnicos massacrados por missionários. Você pode elucidar? Sim, esse eu estou reportando ao período da chegada do colonizador, né, com os missionários, onde tiveram que se adequar forçadamente, né, com risco de vida, nesse novo sistema, né, de valores culturais. Eles tinham o quê? Um tripé, que era um povo sem lei, sem rei e sem Deus. É um trocadilho assim, né, uma triangulação assim. Então, aí poderia se abusar das mulheres, matar as crianças, escravizar o homem, porque eles não tinham aí, mas eles tinham, né, eles tinham, só que era em outra língua. É nesse sentido. Agora, na fatologia também, na página 6, penúltima linha, o massacre oficial de indígenas no território brasileiro, registrado no relatório Figueiredo, de 67. Você pode falar sobre esse relatório? O que diz esse relatório? Esse é o mais recente, atual registro, né? E o baque para todos nós, e que nos envergonha muito, registrado agora em 1967, relatório Figueiredo, é de um procurador do Estado, Jader de Figueiredo Correia. Ele era procurador do Estado e, nesse período da ditadura, ele foi incumbido para fazer uma avaliação do procedimento das irregularidades do Serviço de Proteção ao Índio, que é a gênese da atual FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né? Antes era o Serviço de Proteção ao Índio. E eles não tinham noção das atrocidades. Bom, esse relatório tem 7.000 páginas, para você ter uma ideia
desse documento. Esse documento desapareceu por 40 anos, e agora, em maio de 2013, foi um pesquisador, foi chamado para ir no museu, Marcelo Zelic, ele foi chamado para ir no Museu do Rio de Janeiro, fazer uma pesquisa, e é aquele acervo muito grande. Ele encontrou essa caixa, eles acharam que tinha sido queimado, porque ele é muito triste, né? Muito forte, e ele encontrou, tinha apenas 10% das páginas perdidas, né? Então, esse é o que eles estão denominando crimes de racismo ambiental e também genocídio, diferente do que os americanos fizeram com os índios, que falam que foi uma matança, né? Aqueles filmes de cowboy, General Custer, aquilo foi uma matança de índios. Não, o que o Brasil fez agora, em 1967, 3 décadas antes, foi um genocídio, né? De mesmo pendurar a pessoa, cortá-la no meio, na horizontal, me parece que é uma coisa que precisa de muito EV para ser lido. Eu não quis ler ainda, eu vi algumas imagens, mas está aí. Agora, os direitos humanos estão unindo os direitos humanos, a ONU, uma série de organizações para ver, né, esses documentos. Então, esse foi, por isso que é dito o massacre, né, em território brasileiro. É comparado a mais do que Hitler, esse tipo de violência. Maior quantitativo de pessoas e a crueldade mais refinada. É isso. Nas referências, tem o site. Inclusive, consegue, para download, todo esse... tem um resumo de 68 páginas, e tem ele na íntegra, todo em PDF. Essa rede democrática aqui, o item 7. É o item 7 das referências. Fica aí, então, a indicação, né? Muito bom. Agora, professora Marina, parabéns pelo verbete e por nos ensinar um pouco sobre os indígenas. Na taxologia da página 9, item 1, estima-se a presença de DNA indígena em mais de 60% dos brasileiros. Achei curioso mencionar o código DNA. Eu não sabia que era tanto assim, mas confesso que há poucos dias, eu com traços europeus, sem vestígio de aparência de índio, soube que na minha linhagem tem antepassado índio. Então, avalio pela minha experiência ser esta uma realidade de muitos brasileiros. Você poderia comentar a respeito? Olha, ela só falou exatamente essas poucas horas que eu estou aqui no CAEC. As pessoas que vieram conversar comigo vieram dizer justamente isso. Olha, meu tataravô, porque me contam que minha avó foi pega-laço, que é aquele assunto que eu já comentei, né? O pega-laço é uma coisa muito triste. Hoje é melhor ligar pelo celular e marcar um encontro. Então, nós tivemos o período colonial mesmo, direto da chegada dos portugueses, eram a maioria homens, as mulheres demoraram a vir, né? As esposas, as filhas. Então, esses homens ficaram aqui. Me parece que dos meus estudos, assim, Darcy Ribeiro tem uma narrativa do imaginário de chegar aqueles navios com aqueles homens viajando não sei quantos meses, cheios de escaras, coceiras, mal cheirosos, né? Roupas de veludo, porque era um frio, com bordado inglês na perna, alguns de peruca branca, e se deparar com assim, um paredão de seres humanos desnudos, com a musculatura em dia. Eu digo, isso me chama a atenção, a gente trabalha com o corpo da educação física, acha muito bonito aquela estrutura, e enfeitados, coloridos, assim, alegres, né? Não tinha açúcar, então os dentes, tudo era bom. E aquele povo lindo, e esses homens, com talvez essa carência de viagem, sem as esposas, há muitos relatos de abuso contra as mulheres. Então, nós estamos tendo um cruzamento de várias gerações anteriores. Depois dessa leva que chega para colonizar, começa a vir, né, os italianos, começam a vir os alemães, começam a vir, né, os africanos. Depois, então, tem mesmo. Todo mundo que veio conversar comigo falou, nossa, eu acho que eu tenho mesmo, eu acho que eu tenho. Então, confirmo aí esse dado. O DNA confirma. O DNA está confirmando.
Agora, na fatologia, também na página 7, 13ª linha, ela pergunta sobre os adornos corporais enquanto símbolos da posição social. Você poderia comentar? Ah, sim. Então, em sociedades ágrafas, né, em que a escrita ela é posterior, né, a linguagem, quer dizer, o corpo era o papel para a escrita, né? Então, no corpo se escrevia a sua posição social. Se você era o guerreiro, se você era o rezador, se você é menina moça, né? Tem os ritos de passagem de criança para mulher, de menino para homem. Então, essa linguagem e os lugares sociais dessas pessoas eram escritas no corpo. Assim como para curas também, né? Então, as penas, né? Aquela pena para nós é só um enfeite. Outro dia, uma modelo no Fashion Week, aí desfilou com um cocar, né, que vinha quase até o chão de penas, né? É uma decoração, mas lá entre eles não. As penas têm um lugar certo, tem a cor, tem o momento de usar. Então, é isso que eu quis dizer, o adorno corporal, falando da posição social da pessoa, né, e dos méritos da condição dela ali. Inclusive, os riscos no corpo, né, que eram feitos com dente de animais, escarificações, lembrei, as escarificações, principalmente os corredores, os atletas, né, hoje a gente chama atleta, mas seriam assim, aquelas caminhadas longas, né, e que eles faziam, depois tinha que fazer a sangria. A sangria era uma forma de cura, né? No meu tempo eu só conheci sangria em pneu mesmo, de carro, no sítio, falava que tinha que tirar o óleo do pneu, os carros antigos, mas as pessoas faziam também isso, escarificações na pele e a sangria também, eram marcas de um processo social que você estava passando, né? Na parafatologia, na página 7, 3ª linha, é ali quando você coloca o entendimento do fluxo dos acontecimentos interrelacionando natureza e multidimensionalidade. Pelo que sabemos do senso comum, a vivência das bioenergias faz parte do ideário indígena. Como é vista a dessoma? Como tratam os mortos? Então, eu quero lembrar, né, a esse tertuliano, que tem 305 modos de ver o jeito de tratar os mortos, porque são 305 sociedades catalogadas, né? Então, eu vou falar da que eu conheço mais, que eu tenho proximidade, que são os cavaleiros, os Caduel e os Guarani Kaiowá. Para os Caduel, como eu falei, os mortos estão juntos com os vivos, o dia inteiro. E ficam brincando de noite, e ficam perto de você. Então, o corte do cabelo é uma linguagem aí corporal, seria, né, um adorno corporal que você corta, e muda o nome, para que esse morto desconfie e vai fazer outra coisa, não fica ali. Não incomoda, né? Em outros grupos... desassédio. Seria um desassédio, Em outro Técnica grupo... de desassédio. Bom, mas essa consciência está meio tolinha, né? Mas tudo bem. Nos Guarani Kaiowá, o que eu converso com algum rezador é que eles falam assim, que o processo do batismo... na cultura deles, falam batismo porque já usam o cristianismo misturado, né? Então, assim, é um rito que protege a pessoa de algum morto que vai desencaminhá-la. Por exemplo, um jovem desencaminhado para a bebida, não quer mais ir na escola, eles atribuem que deixou de lado alguns valores e de passar por esse rito de ajuda, né? Para ele se libertar. Então, geralmente, os mortos estão muito presentes, né? O pessoal do Amazonas tem muitas experiências também, mas é bastante diferenciado, assim. Mas pode ter certeza que a maioria impera a presença da morte mesmo, que não existe ali, está todo mundo junto. Agora, professora Marina, como você vê a introdução de ensinamentos religiosos aos índios? Eles absorvem bem isso? Olha, a minha opinião, e é muito particular, é de que as religiões instituídas, elas estão entrando em várias aldeias há muito tempo, começar com os jesuítas. As missões, as né? missões, os católicos se afastaram um pouco,
porque já erraram muito. Então, eles não forçam tanto. Outros tipos de religião estão se aproximando. Evangélicos, né? Mas não tem só um lado da questão. Eu acho que a gente tem que se compreender assim, olha. Tem muitos indígenas que foram abandonados pelo poder público, né? Os Caduel mesmo, eles moram num lugar, quando você chega lá, é um buraco, você não sai de lá, só com uma caminhonete com corrente nas 4 rodas, né? Então, teve ali uma missão, que fez a sede dela na porteira, e veio uma enfermeira que ajudou as mulheres no parto, mordida de cobra, quando não tinha medicamento, não tinha as coisas. Então, assim, a questão tem muitos lados. De qualquer maneira, como professora e como assim, educadora, na formação de indígenas professores, o que a gente trabalha é o seguinte: volte para os seus valores, para que você possa reconhecer neles e atualizar a tua tradição, entendeu? Ver que não precisa mais matar nenhum bicho, não precisa... Você vai renovando, porque essas atuais, até na nossa sociedade, elas estão fazendo as pessoas muito à mercê de valores, né? À mercê de dogmas, que estão tirando o pensamento, a lógica da pessoa, né? O intelecto. Então, quando ele se apropria do ethos dele, ele tem chance de renovar. Mas um dogma religioso, calcado também, às vezes, em economia, em aspectos econômicos, você não mexe naquilo. Entendeu? Ou você segue... eu vi, os indígenas usavam uns colarzinhos, né? Aí eu chegava na aldeia e falava: professora, eu precisava estar com aquele colar, porque eu ganhei do meu pai, eu preciso usar ele. Mas, né... o mentor ali religioso falou que não pode usar colar, porque na Bíblia não está escrito isso, né? Então, eu vejo com bastante complexidade, meu posicionamento é esse. O que eu posso, com meus alunos, a gente esclarece, né? Porque o valor da religiosidade indígena é ligado à natureza, e a religiosidade agora imposta por uma instituição, o dogma dela tem outra fundamentação, é outra fundamentação. É assim que eu... Respeitando, mas esclarecendo, né? Certamente. Porque aí tem o outro lado também, que é o que você colocou, que, de certo modo, esses catequéticos, né, eles têm um papel interessante em alguns momentos. Eles ajudam, eles têm as instituições de acolhimento, né? Enfim... Agora, sobre esse aspecto aí, complexo. Acho que é bem complexo, não tem dúvida. A gente não sabe até que ponto, né, eles pioraram a questão do entrosamento dessas culturas com a nossa, né? Essa abordagem religiosa. Não se sabe até que ponto isso atrapalhou, né? Posso complementar uma pergunta? Porque, assim, ó, pelo que a gente lê, essa questão religiosa assim, também interferiu nos negros, né, que vieram para cá, mas os negros fizeram sincretismo, daí surgiu a Umbanda e tal. A impressão que me dá é que os índios não são dados a sincretismo. Você tem alguma informação a isso? Eles não aceitam e se submetem. Eu não vi até hoje nenhum tipo de sincretismo entre essas ideias do índio com a imposição religiosa, seja lá de qual... Você já viu isso em algum lugar? Então, como eu falei, os Guarani rezam hoje com uma cruz do lado, né, de um lado e o chocalho do outro. Então, assim, eu acho que eles, para sobreviver, eles se aproximaram. Os Caduel também. Até recentemente, chegou uma igreja lá. Então, agora nós temos igreja. Agora a gente também tem globalização, Marina, a gente tem e tal. Daí eu voltei bem uns tempos, entendeu? Eles já tinham acabado com todas aquelas igrejas. E a minha orientadora insistia comigo: eles têm um totem. Eu falei: olha, não tem, eu já andei naquela aldeia, não tem. Ela foi comigo, saiu da Unicamp, que eu sei, foi lá para a aldeia. Falei: então vamos procurar. Não tem. O que a gente descobriu? Uma boneca que eles faziam de madeira, o pai que fazia para o filho e quebrava a cabeça dessa boneca, brincava. Então, não tinha, os Caduel não têm adoração. Agora, como eu te falei, são 305 grupos e, né, cada um. Mas eu acho que é mais resistência para o sincretismo, realmente, como você falou, mais resistente. Né? Agora, em culturologia, a endocultura, você poderia ampliar? Endocultura, o termo está relacionado à cultura do grupo, né?
o indígena, a endocultura são os valores, a língua, a religiosidade, a alimentação, as prescrições, né, daquele grupo. Ali, assim, endógeno mesmo, fechado para eles, seria nesse sentido. Em polinomiologia, na página 8, primeira linha, o polinômio grupo étnico, cultura, língua, costumes. Você poderia, por gentileza, expandir? Esse conjunto, né, o grupo étnico, ele vai se caracterizar como um grupo étnico porque ele tem a sua força cultural. Ele tem uma construção de unidade social que permite daquela cultura. Hoje não é a cultura tanto a centralidade das questões, né? É a força daquela organização social que gera a cultura. Então, ele é um grupo étnico, por conta disso, ele vai criar o tipo de cultura dele, ele vai ter uma língua, a língua é muito forte, né? São as belas palavras que os Guarani falam, né? Que é um fortalecimento espiritual que vem aqui, que eles falam, que fala com que ele tenha belas palavras, o laringochakra, né? As belas palavras são palavras que norteiam as pessoas, né? Que norteiam o grupo. Quer dizer, quando ele fala, ele está falando coisas para serem ouvidas e para serem seguidas. Então, essa polinomiologia, grupo étnico, cultura, língua e costumes, é justamente nesse sentido, né? E tudo isso é atravessado pela contemporaneidade, né? Os índios são contemporâneos. Até em algum momento saiu a palavra primitivo aqui. Eu comentei, olha, ninguém é primitivo mais. O índio é contemporâneo, é cidadão, está presente, como já foi dito aqui, está de calças, regiões frias, ninguém anda pelado, né? Eu estive entre os Caduel, chegou um grupo até de japoneses, né? Cadê índio pelado? Filmava. Não, ninguém anda, aqui é frio, todo mundo usa roupa. Né? Não tem. Nas regiões mais quentes, você vai ver certa nudez, né? Partes do corpo desnuda, mas sempre muito enfeitado, pintado, né? Com uma linguagem corporal. Então é isso. Não sei se respondi. Quer perguntar, Fernando? Vou fazer uma pergunta sobre a questão questão antiga dos bandeirantes, né? Existe uma mística aí de que o bandeirantismo, né, que virou sinônimo de hoje de positivo, pioneirismo, né, que eles foram tratava da questão do índio, né, que além de explorar toda a riqueza natural, tinha a questão de escravizar os índios também, né. Então quem lê a história real dos bandeirantes, pelo menos que eu entendi, que foi terrível, né, massacravam os índios, e hoje bandeirantismo é sinônimo de pioneirismo, né, tratado de uma forma muito positiva. Eu não vejo assim, não sei como que você vê isso. Realmente, Fernando, a história está sendo recontada, né? Então, a história do lugar do outro que tinha poder, que adentrou, colocou o bandeirantismo como uma coisa inovadora, como alguém que saiu para desbravar os sertões, que tem esse povo atrasado e preguiçoso, né? Com todas essas coisas pejorativas, né? E a história está sendo recontada. Então, na recontagem da história, e eu acho que tem sim consciências que estão vindo justamente com uma força para fazer releituras desse processo, né? E está com essa tendência mesmo que você traz, né? De uma outra visão do bandeirantismo, que não é essa visão de tanta coisa positiva, né? De uma invasão mesmo, né? Para uma transgressão de direitos humanos, né? Quem conhece a história da colonização do Brasil sabe que os índios eram tratados como animais, né? Eram presos, cercados, correntados, amarrados. Só para mão de obra barata e morriam todos de doenças, né? Fernando, se você vê esse relatório aí, eu já li muita uma coisa muito, sobre isso aí. Muito brutal. Até aqui na Constituiologia se usou, e não sei se usa ainda, o bandeirantismo como pioneirismo, né? Eu não vejo assim. Eu acho que eles massacraram os índios no Brasil, dizimaram populações inteiras de índios aqui. Não, talvez foi pioneiro nesse sentido de que foi entrar numa mata fechada, né? Mas aí o que eles fizeram lá dentro que vai ser mais esclarecido por pessoas aí que estão mexendo nisso, com certeza. Agora, professora Marina, na fatologia,
primeira a terceira linhas. A escola indígena fora do sistema brasileiro de ensino, anexa de escola rural ou sala de extensão de escolas urbanas, fonte de conhecimento vinda da experiência e da oralidade confrontada com a produção do conhecimento acadêmico. Na sua opinião, a evolução da educação das consciências indígenas seria se alinhar ao sistema acadêmico mundial? E ela faz uma outra pergunta também relacionada. As crianças educadas em escolas fora do sistema brasileiro de ensino não estariam submetidas a limitações impostas pela sua mesologia? Então, vamos aí por parte, né? Nessa questão aqui... Você quer que eu leia a primeira pergunta? Isso, Na sua opinião, a evolução da educação das consciências indígenas seria se alinhar ao sistema acadêmico mundial? Bom, eu penso que não, porque se nós estamos tratando que o que enriquece da vida, a humanidade, é a diferença, como entrar num sistema mundial único? Eu acho que o colonizador tentou fazer isso, tentou fazer a gente virar europeu, né? E hoje, tanto os estudos como as constatações estão nos vendo como pessoas ressomadas aqui no Brasil, né? Por exemplo, com um humor diferenciado, com uma alegria diferenciada, com uma flexibilidade diante das dificuldades. Isso está sendo reconhecido, né? Então, não caberia, né? Isso já faz parte de um passado. Aí a outra pergunta é um contraponto, que é a questão: as crianças educadas em escolas fora do sistema brasileiro de ensino não estariam submetidas a limitações impostas pela sua mesologia? Então, acontece que a gente ainda não formou uma sinapse de que o índio é brasileiro. Então, a escola indígena não está fora do sistema brasileiro, né? Inclusive, ela está fazendo parte do sistema brasileiro da diversidade da Constituição brasileira, que não era garantida. Quem está dando aula hoje para os indígenas? Quem é que está próximo dos indígenas? Olha, sinceramente, é de doutor para cima formado na academia. De especialistas, de mestrandos, doutorandos, e tudo pessoas que estão dando alto nível. Os indígenas que eu conheço que fizeram vestibular para mestrado e doutorado na USP entraram na primeira, né? O que eles estão colocando agora é a inserção de uma língua, talvez a língua espanhola, que é mais possível para nós, né? Mas eles entraram e sem proteção, sem assim, entra porque você é um índio pobre. Não, entrou porque foi selecionado e o cara é um sucesso, entendeu? A tese dele está aí, pública, né? Mostrando isso. Sobre esse tema também, eu notei, não sei se é na tua região, mas na Amazônia, os índios lá com parabólica, internet, acessando tudo isso, a garotada, tudo interessado, vendo as coisas aí da civilização ocidental toda. Você viu esse aspecto aí? Então, Fernando, eu respondo para você e complemento, né? O indígena, a partir que ele trabalha, que ele tem o dinheiro, ele compra um relógio. No documento referencial curricular para a escola indígena, tem uma indígena muito jovem que fala assim: olha, eu não gosto do meu povo não sabe nada, só rala mandioca e eu moro nessa casa. Eu quero ser não índia, porque olha como vocês têm prédio, vocês têm um monte de coisa, né? Aí, numa reflexão, um indígena guarani falou: não, que interessante. Quem inventou o prédio, quem inventou isso é patrimônio da humanidade, entendeu? Se você quiser morar na cidade, tiver dinheiro para morar num apartamento, você mora. Mas eu não sei construir um apartamento. A mocinha indígena, muito ingênua, ela pode achar, por exemplo, olha, o não índio sabe tudo de tudo. Não, eu não sei quem produz essa pedra de mármore, entendeu? Eu compro ela. Eu não sei quem, não fui eu que criei o relógio, foi um ser humano lá em não sei que ano, né? E agora eu compro um relógio por R$10, R$15. O índio pode comprar um relógio, ele é cidadão, né? Parabólica, televisão, se interessar, ver essas novelas. Eu presenciei a chegada da novela, ficava todo mundo olhando, morrendo de rir daqueles problemas, daquelas pessoas se beijando e um traindo o outro. É divertidíssimo, né? Acabou, porque isso é uma palhaçada, assim, por assim dizer.
né? Ficava todo mundo naquela televisão pequenininha, eu lembro assim, juntinho para poder enxergar. Falei, nossa, mas quanta história que tem, né? É legal, fica vendo aquilo. Então, você pode adquirir. Agora, professora Marina, em mitologia, na página 8, os mitos a respeito da origem do ser humano no imaginário de povos indígenas e os mitos dos índios sobre a criação do universo. Você poderia comentar? Mitologia. Ah, sim. Então, toda a estrutura organizacional e de estar neste mundo, de cada povo indígena, está calcado na cosmologia e na cosmogonia, né? A cosmogonia é como se estrutura o universo. Eu falei aqui no início de que o planeta Terra, que a gente vê hoje por lentes, né, que é o sistema solar, quem está girando, quem é satélite, ele não era compreendido assim pelos indígenas. Então, essa organização do universo, para colocar as pessoas boas, para colocar as pessoas que infringem as regras, e a cosmologia já é uma visão mais acadêmica desse sistema. Então, esses dois universos são mitologizados, né? Até se você lê esses físicos, a teoria do Big Bang, ele se enquadra no estudo do mundo que a academia encontrou para poder explicar um começo de alguma coisa, a teoria do caos, né? E o indígena pode... Geralmente eles saíram de um buraco, os Cadwell saíram de um buraco, esse Deus tirou várias etnias e falou para eles, olha, vocês podem brigar com todo mundo e você pode pegar o que você quiser. Então, eles saqueavam algumas coisas porque estava autorizado nessa organização social deles, né? Então, são coisas assim. A mitologia, até os físicos garantem que hoje é um jeito de você explicar alguma coisa, né? E aí eles usam vários... A teoria do Big Bang e a mitologia que fundamenta a criação do cosmos, né, para eles. Agora, na tributologia, na página 6, você coloca o predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente da percussiência quanto aos recursos naturais de flora, fauna e do mineral. O conhecimento das plantas é o resultado da tentativa e erro, ou eles sabem como utilizar graças a informações a partir do extrafísico? Quer que eu pergunte de novo? Olha, esse final eu entendi, assim. Vamos lá. É sobre a atributologia, né, que você está colocando o predomínio das percepções extrasensoriais. Aí, pegando esse gancho da atributologia, a pergunta é, o conhecimento das plantas é o resultado de tentativa e erro ou eles sabem como utilizar graças a informações a partir do extrafísico? Eu penso que das duas formas. Há muitos medicamentos que hoje estão sendo considerados, né, para cura, que vieram de tentativa e erro. Muita gente morreu, errou, né, a dose. E no curso nosso, a professora de biologia tem alunos que estão pesquisando, e um dos perigos que ela sempre fala, dosa esse negócio, porque se você der uma dose cavalar, então o jovem de hoje tem esse conflito. O extrafísico também extrasensorial, por quê? Na hora que o pajé, né, se conecta com o extrafísico, mesmo que ele use uma muleta, né? Ele recebe respostas, né? Tanto que ele fala, ó, veio essa mensagem, que é para você fazer isso, para você misturar isso com isso. Então, tem sim. Ele pergunta também quais mecanismos usariam para obter este conhecimento em sua origem. É isso aí que você está falando, né? Do pajé, de conexão. Tem todos os rituais, não é? Todos os rituais, se aproximar, né? De pessoas idosas, se ele quiser, na origem. Ver os livros de... Já tem publicações, né? Dessas questões. É Homo sapiens, já está todo mundo registrando já essas coisas, né? Tem vídeos, né, também. Tem muita coisa hoje que você vê, até para relações interpessoais. Eu achei interessante, uma aluna agora, esses 3 dias atrás, quando você briga, né, quando você está paquerando o moço, e aí ele não está, né, e você começa a pedir, aí ela falou, olha, você tem que contar 3 dedos, né, antes do sol nascer, você olha para o horizonte, põe 3 dedos,
E aí você começa a pedir. E depois, quando ele vai também embora, faltando 3 dedos para ele descer, o sol, daí você faz o pedido, fica mais forte. Então, essa é uma técnica, é um momento de conexão energética aí, né? Pode ter aí suas muletas, né? Mas são receitas. Eu nunca soube dizer, é um livro que nós estamos escrevendo, das brincadeiras e das rezas e dos cantos, né? Aí ela falou, olha, tem que pôr isso, professora, porque tem que medir a hora que o sol... Você falou já várias vezes de livro. Você já tem algum livro publicado sobre isso? Olha, ou você está escrevendo? Conta pra gente. Eu tenho a dissertação de mestrado, a tese, e no doutorado tenho vários artigos científicos, né, eu publico bastante, e tenho livros didáticos. Então, o resultado das minhas pesquisas tem que voltar para a escola, porque os indígenas sempre falam, você veio aqui, você veio, você vai ser doutor, e o que você vai dar para mim? Né? O que eu vou, tipo assim, o que eu vou melhorar? Então, o que a gente dá em troca? Né? A gente dá cursos, eu ficava na aldeia, promovia atividades esportivas, lúdicas, recuperei as oficinas de peteca, de milho, cheguei até no momento do esporte, que o esporte é um processo civilizador, né? Ele tem limites, não é uma coisa assim. Estou mexendo agora com, como você falou, a criança levar uma bolada, né? Como a gente tem muito cuidado com acidentes e tal, então a gente tem conversado, fazer uma transição nisso. Então, livros didáticos, nós temos um, que é o Sambô, que é dos Guarani, que é uma forma de defesa. A gente chama luta, mas está errado, porque a gente não tem vocabulário, precisa de um neologismo, de defesa corporal, de faca, de soco, de flecha e de arma de fogo. De 4 tipos que pode matar, né? Para você, sem usar arma, como você se desviar. Disso daí... É um livro didático na língua guarani. Dos índios Caduel também são brincadeiras e jogos, como eu falei, que eles pediram para tirar essas de jogo de soco, que tinham assim, do passado. Então, livros é nesse sentido. O resto eu só tenho mais papers mesmo, artigos científicos, né? Mas você podia trazer para a gente, né? Deixar na holoteca, né? Acho que pode ser bem importante. É um prazer, eu estou louca para ser consumida, doar sabe? Para a holoteca. Como diz assim, me usarem intelectualmente, porque essa coisa indígena não tem muita abertura. Então, você vai ficando quietinha. Muito importante, Tem sim, né? Vira e mexe se fala aí de xamãs, de algum índio que apareceu no extrafísico. Tem um xamã muito presente aqui. Então, nós criamos um índio falou e a gente cunhou um neologismo para o lazer, que está na Constituição brasileira, né? Todo cidadão tem direito à saúde, educação, escola, trabalho e lazer, né? Então, ele falou em alevezar. Nós cunhamos isso, já mandamos para um congresso em 2009. Agora saiu um artigo científico na Espanha, na Universidade Complutense, tratando desse processo civilizadores, que é meu eixo de mudança do modo de ser, pelo jogo, pela brincadeira. Muito bom. Tem uma pergunta aqui ainda, a verbetóloga. No mês passado estive no Amazonas, visitei as tribos dos Cambeba, que fica às margens do Rio Negro. Fiquei impressionada com a organização da tribo, com escolas e principalmente com a educação das crianças, além da recepção afetiva do cacique com meu grupo. Como você analisa a questão evolutiva das tribos, quanto à qualidade de vida deles, comparada ao dos cidadãos das grandes metrópoles? Eu tenho uma opinião particular, mas ela é fundamentada em eixos de qualidade de vida, que é um outro aspecto ao estudar lazer, né? O lazer só vem quando tem qualidade de vida, porque morrendo de fome você não tem força para nada, com sobrevivência. Então, eu considero que a qualidade de vida hoje de uma aldeia, ela é muito rica se não tiver presente, se tiver presença da mata. Então, o Amazonas está muito próximo ainda, tem mais qualidade. O meu povo lá está sofrendo muito, porque o meio urbano já entrou dentro da aldeia, não tem mais tanta mata, né? Mas eu considero de qualidade porque a comida é dividida, são questões assim, que a gente fala que eles podem ser ali entrópicos, parece que é a palavra, né, na cultura deles, mas socialmente é uma vida mais coletiva, né?
o peixe é para todos, o plantio, as comidas, né? Enfim, os relacionamentos sociais são mais ricos, eu vejo com mais qualidade de vida. Ainda se tiver uma escola boa e tiver condição daqueles que foram melhorando no estudo, estudar fora, né? Eu vejo com uma qualidade, mas tem questões muito delicadas aí que eu não vou entrar. E são muito tá? diversificadas, Mas são afetivos, viu? Claro. Quero fortalecer esse lado de carinho e de recepção, de gostar das pessoas. Né? Agora, sem dúvida, essa é uma grande questão, né? Porque, por um lado, você tem a incidência absurda de urbanização dos índios saindo do interior e procurando os grandes centros, né? No caso, estou falando no caso do Amazonas, assim, que eu tenho mais conhecimento, e ali eles têm uma qualidade de vida bem complexa, bem difícil, né? Tem toda a favelização da capital há décadas. Por outro lado, tem o problema da subsistência precária em algumas condições de muita pobreza, de muita precariedade no interior. Né? Enfim, eu acho que são realidades bem complexas, bem diversificadas, como você vem colocando ao longo da tertúlia. Né? Realmente são muitas eu quero pontuar o fenômeno, praias e muitas tribos diferentes. O fenômeno contemporâneo de aldeias urbanas. Né? Em Campo Grande mesmo já tem 2 aldeias urbanas. As casas têm uma pintura diferente. Elas são essas casas governamentais, iguais, que são diferenciadas por motivos de pinturas, né? E elas ficam juntos ali eles têm um centro comunitário, então está aparecendo as aldeias urbanas, por causa desse êxodo mesmo, em busca de estudo para os filhos, em busca de trabalho, né? Não tem como mais ficar na mata mesmo, né? Todo mundo o mundo tem outro estado global, mas a localização está também batendo junto com a globalização. E está se fortalecendo grupos assim. E eles, espero que os amparadores estejam aí, evoluciólogos, né? Com eles e conosco também, né? Que estamos juntos. Sem dúvida. Todo mundo melhorar. E viva a evolução. Que é isso que a gente quer, né? Vamos lá. Pessoal, então agradeço a todos, tertulianos, teletertulianos, a nossa neoverbetógrafa de hoje. Aguardamos aí mais centenas de verbetes, tá certo? Parabéns pela defesa. Obrigada. Foi excelente, muito ilustrativa a sua tertúlia para todos nós. Então, os nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 23 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Os recados de hoje serão da Nilma, sobre o acoplamentário, e da Liliana, sobre a longevitar. Boa tarde. Nos dias 4, 5 e 6 de outubro, se realiza o acoplamentário destinado a todos que se percebem na tendência natural de vivenciar a autoconsciencialidade multidimensional. O tema é curso intermissivo, prevalecendo o desenvolvimento parapsíquico a favor do acesso das ideias intermissivistas. Intermissivista, participe dessa imersão laboratorial. Os epicons do evento são Leonardo Fimato e Adriana Lopes. As inscrições são feitas pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. A Longevitar convida a todos para o 4º encontro sobre longevidade. Esse encontro acontecerá juntamente com o 1º Congresso Internacional da Abrunati, Associação Brasileira das Universidades Abertas à Terceira Idade. Será a partir do dia 29 de setembro até o dia 2 de outubro. Vai ser no Hotel Golden Tulip Internacional, aqui no centro de Foz. A Longevitar apoia o evento através de moderações e palestras e painéis. Vamos contar também com a participação da livraria Epígrafe. Teremos também a tarde de autógrafos com 3 autores da Conscienciologia. A Cristina Ribeiro,
com o livro As 8 Premissas da Fisioterapia Gerontológica, Everaldo Butura e Aline Niemeyer, com o livro de Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência, e a Reinalda Frinzer, Caminhos da Autossuperação. Vamos ter também aí um stand de divulgação, onde vai ser divulgada a Longevità e o CAEC. E fechando o evento, vamos ter também, no dia 2 de outubro, uma visita guiada aqui no CAEC, e a dinâmica de Longevità, que é a dinâmica de pré-intermissiologia, vai estar aberta para todos os visitantes. Participe e divulgue nosso trabalho. Agora, se vocês querem se inscrever para o congresso, eu vou dar o telefone, podem ligar para o 45 8402 4847 ou podem enviar um e-mail para longevità.contactos@gmail.com. Aguardamos a todos vocês. Obrigada. E o verbete de amanhã é intensivista assistencial parapsíquico, especialidade intensivismologia, e o verbetógrafa, professora Stephanie Martins Sabetsky. Uma boa tarde a todos e nos encontramos amanhã.